Hoje nós vamos falar sobre como começar do zero, mesmo sem ser especialista em nada. É uma pergunta que surgiu nos episódios anteriores. Eu acho que esse é o episódio número 8. Estou com meu cachorro e com meu filho aqui, talvez eu tenha pequenas interrupções. Mas nós vamos tocar exatamente num ponto que foi o ponto do meu início aqui na internet. E eu quero te ajudar principalmente com o seu início no YouTube. Por quê? Porque, inclusive, eu comecei a postar uns vídeos no TikTok para ver qual é que é. Aprender a mexer, porque ele é útil numa empresa que a gente tem. E eu ainda acho que o YouTube ele é um ótimo lugar para você se desenvolver no processo. Porque o processo de crescimento aqui no digital é um processo de desenvolvimento da sua comunicação. E aqui no YouTube a gente tem os vídeos com que a gente pode falar mais, pode ser mais prolixo, pode treinar, pode aprender, pode se comunicar da maneira mais simples, mais complexa. Então, eu gosto do YouTube como um lugar de desenvolvimento pessoal para você. E ele não tem o mesmo esquema viciante do Instagram e do TikTok, porque apesar de ter shorts aqui, que também é o mesmo vício da dopamina, você não é tão estimulado igual lá. Aqui o estímulo me parece menor. Lá é meio que isso é o centro. E aqui não é o centro. Aqui o centro são os vídeos longos ainda, pelo menos. Então eu vou tentar explicar para você duas coisas bem importantes nesse vídeo. Nós vamos ter duas partes talvez nele. A primeira é como que você sai de especialista em nada a especialista em alguma coisa. E a segunda é como que você faz isso virar uma jornada documentada aqui no YouTube para que você ganhe audiência ao longo do caminho e, portanto, venda. Tem um negócio existente conforme você vai fazendo. Então vamos lá. Nós vamos começar pelo primeiro ponto bem importante, que é o seguinte: quando você não é especialista em nada, a primeira coisa que você tem que aprender é aprender. É legal, é o dinossauro. Papai tá gravando, tá bom? Eu já vejo com você o livro. Então a primeira coisa no YouTube que você tem que entender, a primeira coisa que você tem que entender é que quando você não é especialista em nada, você tem que ficar bom em estudar. Por quê? Porque quando você ficar bom em estudar, a primeira coisa é você vai começar a construir um repertório, vamos chamar de cultural. Vamos definir cultura como conjunto de conhecimento. Não é exatamente a melhor definição, mas é uma. Então você vai construir um repertório cultural, portanto, um conjunto de conhecimento que vai te dar material intelectual para você fazer os vídeos. Então, se você ficar bom em estudar, você vai conseguir ler mais rápido, entender mais rápido o que você lê. Você vai conseguir ver aulas, anotar melhor. Então, a primeira coisa que eu fiz em 2018 foi me concentrar em ficar muito bom em estudar, em aprender. Esse é o Plateossauro. É o livro dos dinossauros, que meu filho está vendo. Então essa é a primeira coisa que você tem que colocar na sua mente. Vou ficar bom em estudar, vou ficar bom em aprender as coisas. O que eu fiz para isso? Vou te dar o meu caminho, tá? 2018... Eu já fazia isso desde 2015, mas em 2018 eu me concentrei em ler livros... 2018 a 2022. Livros de como estudar. Como ler livros, como estudar e aprender do Emílio Mirei Lopes, a arte de ler, a arte de pensar, um monte de livros desse sentido, assim. Livros que você vai procurar na internet aí, na Amazon, sei lá. Como aprender, como estudar, método de estudo, método de aprendizado. Esse universo, né? Muito livro que tem nisso daí. Eu li, inclusive, em 2021, A Mente Bem Educada, que é um livro de quase 1000 páginas, para você educar crianças. Eu tô até olhando aqui. É o meu livro mais... É A Mente Bem Educada, é isso mesmo. Como é que é? Esqueci o nome dela. Susan Bauer, alguma coisa assim. E, cara, é o meu livro com mais anotações, com mais grifos, com mais post-it, com mais tudo. Porque ele tem um caminho de estudo para você fazer com teu filho desde pequenininho. Só que é um caminho de estudo clássico que dá para você aplicar com você mesmo. Porque a gente não teve esse caminho na nossa vida, no geral, né? Quase ninguém que me acompanha, eu acho. Eu também não tive. Então, esse é o ponto número 1. Ele é o que vai te ajudar a ficar especialista naquilo que você quiser. Aí, esse ponto número 1, ele vai desembocar no segundo ponto. Conforme você vai estudando isso, você já pode começar a usar esse princípio para você trazer os vídeos para o canal. Porque o que é documentar a sua jornada? Documentar a sua jornada a gente poderia olhar de duas formas. A primeira delas é, eu vou ensinar para as pessoas aquilo que eu estou aprendendo. Isso é um bom jeito de documentar a sua jornada. Por exemplo, eu li o livro Slow Productivity, que é o que eu fiz no vídeo anterior. Eu venho aqui e ensino para você o que tem de bom nesse livro, o que você pode usar, como você pode aplicar, etc, etc.
Ou eu li aqui como cultivar uma vida de leitura. Eu venho aqui, te explico, blá, 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 blá. Essa é a primeira coisa. Documentar sua jornada pode ser documentar aquilo que você aprendeu. Segunda forma de olhar para isso é que documentar sua jornada é explicar para as pessoas como você está colocando em prática um plano para atingir um determinado objetivo. Por exemplo, vamos usar um exemplo tosco. Quero ganhar 100 mil reais no ano. Então eu vou vir aqui e vou começar a contar para você qual é o plano. O plano para ganhar 100 mil reais é assim. Passo 1, passo 2, passo 3, lá, lá, lá. Aí comecei. Daí eu começo a contar. Daqui uma semana eu volto, olha, essa semana foi isso que eu fiz. Tá. O resultado foi esse. E assim vai. Pode fazer isso aí. Existe um exemplo nítido no digital, que são os caras que investem em público. Então você vê o cara que começa o investimento dele, tipo o Primo Rico. E aí todo mês, toda semana, sei lá, ele tem um vídeo mostrando onde ele está alocando o dinheiro. Esse é um jeito de documentar a sua jornada. Então nós olhamos para dois lados. O primeiro, você documentar o que você está estudando. Isso é o que eu sempre fiz desde 2018. Cara, eu sou a prova viva de que funciona, tá? O segundo é você mostrar o futuro. Olha, eu quero esse objetivo para minha vida. Esse é o futuro que eu estou buscando. E aí você contar para as pessoas como fazer isso. O que você está fazendo para chegar lá. E você vai mostrando para elas os percalços, o que está dando certo, o que está dando errado, o resultado que você está tendo e por aí vai. Eu faço um pouco disso quando eu falo da OPB Studio, minha agência de YouTube. Inclusive, a gente está com 2 vagas abertas. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Se você quer ser um cliente da OPB Studio, que a gente cuide do seu canal do YouTube, tem 2 vagas novas abertas para esse mês. Então, quando eu falo do OPB Studio, o que está acontecendo, como que foi, eu estou há 10 meses com a empresa. Isso que eu estou fazendo, eu estou tentando mostrar o que está acontecendo porque eu tenho um determinado objetivo com essa empresa. Eu nunca revelei o objetivo, né? Mas eu, em breve, posso fazer isso num vídeo também. E aí eu posso documentar a criação e o crescimento de uma agência. Olha que legal. Então isso é um conteúdo possível para mim. Isso é documentar a sua jornada. Existe um terceiro ponto, eu vou te indicar um vídeo meu, muito bom. Falar que um vídeo meu é bom é meio presunçoso, né? Mas tudo bem. Eu tenho um vídeo meu em que eu falo que documentar a sua jornada é documentar o desenvolvimento das suas ideias. Esse é o terceiro jeito de olhar para isso. Quando eu estou te contando o que eu estou aprendendo, eu te ensino o que eu estou aprendendo, eu te mostro o que eu estou fazendo para chegar num determinado objetivo, no meio desse caminho, o que está acontecendo comigo, ser humano, o Elton, como humano, ele está desenvolvendo suas ideias. Eu estou aprendendo coisas novas, eu estou mudando de opinião, eu estou pensando coisas diferentes, eu estou vivendo experiências novas. Então eu vou amadurecendo ao longo do processo. E isso vai fazendo as minhas ideias mudarem. E aí mostrar isso de cara limpa assim é uma coisa que eu faço há um bom tempo já. Desde 2022 eu acho que eu tento fazer conscientemente dessa forma, e também é um jeito de você crescer mesmo sem ser especialista em nada. Por quê? Porque é basicamente eu expondo para você o meu desenvolvimento pessoal na esperança de que ele te estimule, te inspire, te ajude a pensar no seu próprio desenvolvimento. Então olha que coisa importante, quando você começa a documentar, o que acontece é você não precisa mais estar pronto. E por isso que é tão atrativo esse modo de trabalhar no digital. Porque se a gente fica esperando para estar pronto, no geral nós vamos ser perfeccionistas demais. E nunca vai chegar o momento. A gente nunca está pronto, cara. Você nunca está pronto. Pode brincar aí, Samuel. Então, quando você começa a contar para as pessoas sem a pretensão de se posicionar como especialista, você na verdade está até se aproximando mais delas. Você tá ficando mais perto. Você tá... Tá bom, entendi. Tá fazendo barulho, era o tênis dele. Então, quando você começa a contar para as pessoas sem tentar se posicionar como especialista, cria até uma proximidade maior. Sempre foi assim com os meus clientes, com a minha audiência, com as pessoas que me ouvem. Você pode dizer isso, se você quiser. E lá no meu curso de YouTube, no Engenharia do YouTube, eu falo o seguinte, olha, você pode se posicionar como um pai. Então o pai, por exemplo, meu filho está aqui, né? O pai, ele já sabe o que é, ele diz, ele ordena, ele manda, ele determina. Ou você pode se posicionar como o irmão mais velho. O irmão mais velho, ele aconselha, ele mostra os atalhos, ele é sabe, eu não tenho irmão, cara, mas eu vejo com os meus filhos, a forma como eu falo com a minha filha, como meu filho fala com ela, é muito diferente.
Ele tá contando para ela os atalhos das coisas, ele tá mostrando, é muito próximo. Então eu tô muito distante dela. Então eu tô só mandando, faz assim, não faz assim, não faz assim, faz assim. E ele mostra de um outro jeito que é muito mais legal de ouvir. Então, quando você vem e se posiciona dessa forma, você consegue ganhar uma proximidade com as pessoas que tende a ser muito benéfica no longo prazo para você conseguir se manter vendendo para elas, no sentido de fidelizar a sua base de clientes mesmo. Aí nós vamos para um terceiro ponto, tá? Porque nós estamos falando um pouco abstratamente, talvez, começar a estudar como aprender, como estudar essas coisas. Aí documentar a sua jornada. Agora existe um terceiro ponto que é bem prático mesmo, assim, que a gente pode pensar, tá, e o que é o dia a dia? Vamos estruturar uma rotina, tá? Porque é exatamente o que eu tenho. Eu tô hoje aqui gravando o 8º vídeo em 8 dias. Então eu criei uma regra, que era a regra que eu seguia há muito tempo. Aí eu parei com essa regra por uns 6, 7 meses esse ano, não sei porquê. Que é a regra de todo dia eu vou sentar e eu vou gravar um vídeo. E eu vou escrever um texto. Eu falei sobre isso num vídeo recente. Mas o que você tem que fazer é expandir essa regra. Ela tem que ter 3 partes. Parte número 1, todo dia eu vou estudar. Então eu faço isso. Todo dia eu tenho um livro que eu tô lendo, eu tô estudando. Eu tava aqui antes de gravar esse vídeo, eu tava literalmente lendo um livro e anotando aqui com a minha canetinha que eu ganhei do Sicredi, entendeu? Então, todo dia, regra, pelo menos meia hora de estudo, pelo menos meia hora. Tava vendo um vídeo esses dias de uma moça mostrando como ler 60 livros por ano. E basicamente ela mostra, cara, com livros de 400 páginas. Assim, ó, quanto tempo demora para ler 60 livros de 400 páginas por ano? E ela provou matematicamente 1h30 por dia. Com a média de velocidade de leitura das pessoas e a média de palavras num livro de 400 páginas, 1h30 por dia, você lê 60 livros de 400 páginas por ano. Então você vê qual que é o poder de você ler meia hora por dia. Meia hora. Se a gente pegar na mesma conta dela, são 60 livros com 1h30. Ou seja, 3 vezes menos, 20 livros. Se você ler meia hora por dia, você vai ler 20 livros no ano. É muita coisa, cara. 20 livros no ano, você é outra pessoa, você se transformou. Então essa é a primeira parte do seu dia, das 3. Eu tenho que ler meia hora por dia. Segunda parte é escrever meia hora por dia. Agora tem esse negócio bem legal também, chama Remarkable. Eu comprei isso aqui de um amigo meu, olha lá. E aí ele é um caderno, eu posso escrever nele. Eu posso rabiscar esse negócio igualzinho um caderno. Ou eu tenho meu caderninho aqui. Os meus muitos, né? Que eu vou usando e substituindo. Então, todo dia você tem que escrever. Quanto tempo? Eu não sei, eu não boto tempo, mas todo dia eu escrevo um texto. Todo dia eu escrevo um texto ou faço um pedaço de um diário. Às vezes eu faço os 2. Nem todo dia eu faço os 2, mas todo dia eu escrevo alguma coisa. Então a gente tem ler e escrever. E a terceira parte, a última, é ensinar. Ler, escrever e ensinar. Todo dia você senta e você grava um vídeo. Você faz uma live. Você escreve um post. Você faz alguma coisa onde você está ensinando algo. Por quê? Por que fazer dessa forma? Porque a ideia que você vai me ver repetir essa ideia muitas vezes ainda. Você vai se desenvolver no processo. Você vai ficar cada vez melhor enquanto você faz isso. E esse é um jeito muito prático de você produzir conteúdo. Então, se eu li, se eu escrevi, ensinar começa a ficar cada vez mais fácil. Então, a parte de ensinar... E não é assim, eu li hoje, eu escrevi sobre o que eu li hoje, eu ensinei o que eu escrevi hoje. Não. Eu li hoje, mas eu escrevi sobre qualquer coisa que aconteceu e eu ensinei sobre qualquer coisa que eu aprendi nos últimos tempos, nos últimos meses, nos últimos anos. Então tem coisas aqui que eu ensino que eu aprendi há anos atrás. Tem coisas que eu aprendi há semanas atrás. Então, só de você ter essa rotina estruturada, em que você... Pode abrir essa mão, não tem problema. Em que você vai ler, escrever e ensinar todos os dias, você já vai começar a conseguir botar a tua voz em público para que as pessoas comecem a te acompanhar sem se sentir pronto. Você vai ver que esse vídeo, nós estamos girando o tempo inteiro aqui nessa conversa em torno de você não precisar estar pronto, mas de ficar bom no processo. Porque esse é um processo que eu montei na minha vida para que eu fique cada vez melhor. Eu estava falando para minha esposa esses dias, olha, que legal, eu realmente estou vendo que eu aprendi várias coisas. Eu estou fazendo as coisas, elas dão um resultado mais rápido, elas funcionam melhor, elas estão mais organizadas. Eu sei mais coisas mesmo. Então o processo está provado, ele funciona. Quanto mais o tempo passa,
mais coisas complexas eu consigo fazer porque eu continuo sempre me desenvolvendo. Se eu pegar qualquer estudo de neurociência sobre o cérebro, você vai ver isso. Assim, é muito nítido já na ciência, está comprovado que o teu cérebro ele precisa de estímulo. Quanto mais você estimula ele, mais ele se desenvolve. E ele vai longe, mesmo que você tenha um problema, uma doença, um problema físico grave, cara, isso aqui vai até o fim da sua vida. O teu corpo pode piorar em algum momento, mas a tua capacidade intelectual ela não deteriora tão rápido assim. Então é impressionante, você se desenvolve para sempre. Então você tem que fazer isso. Essa é a forma prática de você olhar para a sua rotina. Aí a gente pode ir para um quarto ponto. Vamos recapitular para a gente chegar no quarto ponto. Você aprender sobre aprender, você documentar e pensar em documentar nessas 3 formas: documentar o que você aprende, documentar a partir de um objetivo futuro, documentar suas ideias. Você tem que montar essa rotina que vai ter essas 3 coisas: ler, escrever e ensinar. E a gente vai para um quarto ponto que é o seguinte: como você identifica o caminho de estudo de uma coisa específica? Então, vamos começar pelo seguinte, tá? Primeiro, conforme você vai estudando e aprendendo, você vai encontrar os pontos que mais chamam a tua atenção. E você tem que seguir o teu desejo. Essa é a minha regra. O que eu mais tenho gostado de estudar? É para cá que eu vou. Tanto que eu já falei para vários amigos meus, cara, eu não sou marqueteiro, eu nunca me imaginei marqueteiro, mas a vida foi me botando. E conforme eu fui aprendendo a fazer isso, eu fui ficando bom, eu fui gostando. E aí, quando você vê, eu estou trabalhando com marketing em todo lugar que eu apareço, as pessoas estão me pedindo para eu trabalhar com marketing. Então, não foi assim, eu planejei isso para minha vida. Não, eu segui um estímulo e eu fui vendo onde isso ia dar. É isso que você tem que fazer. Você precisa, primeiro, estude variadamente, um monte de coisas. Aí você vai começar a identificar aquelas que mais chamam o seu apetite, mais te chamam a atenção, mais te dão vontade de continuar estudando. Aí uma vez que você achou, você vai criar o que o Mortimer Adler chama no Como Ler Livros de leitura sintópica. O que é leitura sintópica? E hoje o ChatGPT ele ajuda muito nisso. Passo número 1. Você vai pesquisar para encontrar dezenas de livros de um mesmo assunto. Então, por exemplo, livro de copywriting. Como escrever, né? How to Write Better Copy. Eu tenho um monte desse, um monte. Sabe, eu tenho uns 30, 40 livros assim, no meu Kindle, livro físico, etc. Livro de empresa aqui, ó. Scaling People, como gerenciar pessoas, gerenciar empresa. Um monte. Aqui nessa parte do meio da estante que você vê mais ou menos. Então, você vai pesquisar, o ChatGPT pode te dar uma lista de títulos, de autores, de livros mais vendidos, livros mais lidos. Enfim, ficou muito fácil fazer isso hoje. O passo 1 é esse. Passo 2 é, você vai olhar pela sinopse deles, porque na internet também está disponível, o ChatGPT pode te dar um resumo. E você vai selecionar, cara, 10, 15, 20 desses. É bastante mesmo. Por quê? Porque você vai ficar bom naquele assunto. Então você vai selecionar esse tanto, sei lá, seleciona uns 20 tá bom. E aí, isso vai te levar um tempo, percebe? Que não vai ser em 1 hora, vai ser em 1 semana, 2, 3, vai demorar talvez 1 mês só para fazer a seleção. Selecionou, você vai começar a comprar e você vai começar a ler cada um deles. E aí você vai ler e o teu objetivo com cada um é tirar, vamos por exemplo aqui, ó, esse aqui, a ideia central desse livro e os pontos, os tópicos principais, os principais aprendizados. Cara, se você resumir em 3 principais aprendizados já tá bom. Para todos os livros você vai fazer isso. Você vai ler o livro inteiro, tira a ideia principal, os 3 principais aprendizados. Faz 1, 2, faz isso com todos os livros. Os 20 que você comprou. Terminou com os 20, o que você vai fazer? Você vai olhar para tudo aquilo e você vai desenvolver a sua própria tese a respeito daquilo ali. Então, eu li 20 livros de copyright, eu anotei a principal ideia, os 3 principais tópicos que eu aprendi com cada um. Fiz um monte de exercício, porque livro de copyright ele exige fazer exercício, né? Fiz um monte de exercício. Agora, eu cheguei na minha própria tese a partir de tudo isso daqui. Isso é leitura sintópica. Você fazer a leitura analítica de um monte de livros sobre o mesmo assunto, comparar as opiniões de todos esses autores e, a partir delas, desenvolver a sua própria opinião. Isso aí que pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa. A hora que tu fez, meu amigo, acabou. Você é imparável. Você é imparável. Eu vou rasgar aqui pra você. Você é imparável, cara. Ninguém mais pode te parar. Por quê? Porque você vai ficando muito bom naquele assunto. Entendeu? E aí, uma vez que você fica muito bom naquele assunto, as pessoas vão parar para te ouvir. Isso é inevitável.
As pessoas param pra me ouvir por quê? Porque eu tô ficando bom nas coisas. Eu não sou nada demais, não sou ninguém especial no mundo, eu não tenho nenhum resultado prévio que me fez crescer, não. Eu só fui fazendo esse mesmo processo que eu tô te explicando aqui. É só rasgar aí agora, tá? Então, eu acho que com isso a gente pode finalizar essa conversa. E aí eu vou ajudar meu filho a abrir todos os meus livros que estão com plástico ainda para tentar preservar eles enquanto eu não leio, né? E tem vários aqui. E eu quero saber o que você achou. Se isso te dá um bom mapa para você começar, que dúvida fica? Quero ouvir dúvidas de como fazer YouTube, de como começar no YouTube, como se desenvolver por aqui, ou de como ler livros, como estudar, como aprender para os próximos vídeos. Lembrando que estão abertas as inscrições para o desafio Transformando Livros em Conteúdo. 7 aulas em 7 dias para você em uma semana aprender a fazer a mesma coisa que eu. Criar conteúdo a partir dos livros que você lê. Clica na descrição para saber mais sobre o desafio. A gente se vê no próximo. Tamo junto, um grande abraço.